Nós estamos falando sobre técnicas, né, uma mentoria de prática previdenciária para quem é da comunidade Previdência na Prática. Estávamos conversando agora há pouco com Karine, doutora Karine, lá de Santarém, Belém do Pará. E caiu, travou, vamos lá voltar, ajuda a gente aí a trazer o povo que estava aqui de volta para a gente ir conversando. Ela começou a atuar antes da faculdade, né, de terminar a faculdade, ela terminou a atuação dela antes da faculdade, já começou a atuar, estava atuando com um escritório parceiro, o escritório parceiro fechou, ela começou a atuar como previdenciarista exclusivamente na pandemia. Foi isso, me resumir bem, Karine, tá certo? Certinho, professor. Agora voltou a conexão aqui. Pois é, esse foi o resumão. Daí começamos a atuar lá no nosso escritório mesmo, quando nós abrimos, aí eu decidi, não, vou ficar só no previdenciário. E daí a gente está aqui. Isso em 2020, isso em 2020. Isso, de 2020, final de 2020 para início de 2021. Aí foi a virada de chave, que no caso que eu fiquei só atuando no direito previdenciário, e a área que eu me dedico todos os dias, né, para estudar, me manter atualizada e, enfim, se capacitando sempre, né, comprando cursos práticos. A gente vive um constante aprendizado, né, professor? Nós que somos previdenciaristas, nunca a gente sempre. Somos escravos, escravos de estar sempre estudando, né? Mas é um bom escravo. Exatamente. Ontem mesmo à noite eu estava fazendo um cronograma aqui. Graças a Deus tem bastante Ah, curso. Faço parte da comunidade lá, tem assim um mundo de conteúdo, né? Então, nem sempre dá da gente seguir a sequência, por conta da rotina, do escritório e tudo. Mas quando eu tenho uma aham. dúvida, aí eu corro lá, ver se eu consigo achar a aula e já vou diretamente naqueles conteúdos que eu quero, né? Então, é Aham. isso. Só para situar quem está nos assistindo, a comunidade que a gente está falando aqui, a CPP, é a Comunidade de Previdência na Prática, que é a nossa comunidade de formação de previdenciaristas. O foco não são nem os cursos em si, o foco é o suporte diário que acontece no grupo exclusivo no Facebook e as mentorias de caso concreto toda semana. Tem ido, doutora Karine, nas mentorias? Eu quis participar da última, nas sextas-feiras, né? Aí eu não consegui, mas agora eu quero Aham. participar com frequência. Estou me programando. Ontem eu fiz até Oh, cronograma rapaz. para Que participar. bom. Então, dentro da comunidade, os membros têm um suporte para dúvidas práticas, de chegar lá no Facebook e colocar, e os colegas do Brasil todo se ajudam. É um lugar de colaboração mesmo. É porque, não sei onde Karine está, em Santarém, mas assim, a maioria dos alunos relatam muita dificuldade em conseguir fazer network com colegas da cidade. É mais fácil você fazer network com colegas de fora do que com os da própria cidade que te veem como Concorrente, né? concorrente, né? Então, como é que você lida com isso aí em Santarém? Olha só, professor, realmente é isso mesmo que os colegas falam. Eu não tenho. A gente, claro que tem aquela limitação, né, de você conseguir se comunicar com um colega, né, que atua na área. Mas, assim, aqui em Santarém também tem essa dificuldade. Os outros colegas não querem passar, assim, comunicação em relação a informações relacionadas a conteúdo, porque já te vê como um concorrente. E daí a solução que eu busquei é estudar mesmo, vou comprar cursos práticos, e quando eu tenho dúvida, a comunidade auxilia bastante e vou estudando, sabe, professor? E assim, por exemplo, já até entrei em contato com o senhor mesmo, e quando eu preciso, aí eu consigo fazer parcerias assim, pela internet, né? Que E dá massa! certo, dá certo. Assim, professor, E questão quando de foi. network, opa, a Não, pode falar. melhorou um pouco assim a questão do network aqui, porque eu participo de uma comissão, a Comissão de Direito Previdenciário da OAB, e esse ano, nesse triênio, me convidaram para ser presidente da comissão, né? Então, o network com outros colegas acabou melhorando por conta disso, dessa posição de presidente. Então, às vezes as pessoas Uhum. acabam me procurando por conta disso. Aí a gente mantém um É. contato. Mas isso é recente, começou agora. E você chegou na CPP quando? Você é de que turma da CPP? De quando? Deixa eu ver quanto tempo você já tem com a gente. Olha, professor, foi em 2021, foi. A minha história com o CPP foi um pouquinho louca, porque
comprei a CPP e na época eu pensei que eu estava na CPP, eu estava no grupo da CPP e acabou que eu estava em um curso só de planejamento previdenciário. E daí, depois, entrei em contato com o suporte técnico, e aí eles consertaram lá e eu consegui pagar a diferença e estou na CPP. E agora estou gozando de todos os direitos que a CPP nos proporciona, como, por exemplo, as mentorias, as aulas, que são maravilhosas lá de concessão. E é isso, eu acho que estão em torno de um ano, mais ou menos, professor, na CPP, mas participando efetivamente agora. E nessa sua jornada, o que é que você avalia, assim, o que é que você... Tipo, eu comecei, você falou que você pegou um caso na tora. Levanta a mão aí quem começou no previdenciário, assim, veio um caso, assim, que você nem nunca tinha visto previdenciário. Acho que a maioria vai dizer que foi assim, não teve previdenciário na prática, né? Comenta aí, você que está nos assistindo, mas assim, aí você pegou, veio ali e tal... o que é que mais pega para você como previdenciarista? Eu posso dizer que você já tem uma certa experiência, mas ainda é iniciante, 2020 para cá. Exato. Né? O que é que mais pegou para você na prática? A prática mesmo, né? Porque os livros, eles trazem muito conteúdo, são relevantes, mas assim, aquilo que você falou assim, isso aqui no livro tá assim, mas no INSS eu fui fazer, como é que foi isso? Conta pra gente, assim. Olha, professor, é questão de procedimento, né? É justamente isso que eu até pedi para participar dessa live. Porque, assim, uma coisa é que o livro está escrito, né? Está escrito nos livros, a parte de administrativo, e outra coisa é como funciona no INSS, né? Eu vou lhe dar um exemplo básico. Eu entrei com recurso ordinário e por falta de experiência, bem no início da minha advocacia, acabou durando tipo um ano e pouco para ser analisado o recurso. E daí fui fazer veio com uma diligência da junta. Veio com uma diligência era para comprovar um tempo de vínculo rural, né? De segurado especial. Aí eu queria comprovar de 94 a 2001. O resto já tinha comprovado. Daí eu consegui um documento do INCRA, né, para aquele segurado, e daí veio com a diligência para realização de JA, justificação administrativa. Chegando aqui no INSS, foi toda uma burocracia para essa justificação, esse pedido de justificação chegasse ao sistema do INSS. Eu não sei como funciona isso. E daí eu fiquei assim, meu Deus, como eu vou fazer essa justificação administrativa? Aí o INSS aqui não justificaram que eles não estavam fazendo justificação por conta da pandemia, tinha que ser agendado. Aí eu foi uma novela, fui tentar agendar, tentei falar até com o gerente da agência para tentar agendar essa JA e consegui agendar a JA. Sendo que a JA era para comprovar um tempo de 94 a 2001. E o servidor pediu um início de prova material, sendo que já veio da junta, sabe? E daí, mas aí, então, esse procedimento, depois estudando a IN 77, verifiquei que quando vem da junta, a diligência não precisa mais de indício de prova material. Até porque é isso que eu quero sanar. A JA é justamente para isso, para você sanar uma prova material que não tem através das testemunhas. Então, esse tipo de realidade, sabe, professor? Essa disparidade entre o que está escrito e o que é aplicado lá. Aí eu levei o mesmo documento do INCRA e o servidor ainda concluiu como se ele não concluísse concordar só por uma parte do tempo e a outra não, porque eu não levei o início de prova material. Então é isso, assim, o que eu estudei e o que na prática é aplicado, sabe? Mas essa lacuna, assim, tipo, a teoria na prática é diferente. E livro de prática não é livro de prática, esse livro é teórico, assim, a prática mesmo é isso aí que você falou, você viu lá, você estudou e tal, mas você teve que operacionalizar, né, e tal. Já teve alguma dúvida, assim, de operacionalização que você jogou na CPP e resolveu, que você se lembra? Não, eu tenho uma dúvida, inclusive, em relação... Manda! Eu ia perguntar na próxima mentoria, que é em relação a... tá aqui pergunta. Em relação a BPC, né?
em relação Ah, ao assistencial, com relação a CAD único. A dúvida que eu fiquei foi o seguinte: peguei uma situação que o segurado, no segurado não, na verdade a pessoa, o requerente, né? O requerente ele sofre de, deixa eu lembrar qual é a, enfim, eu queria enquadrar ele como loja deficiente, né? E daí uhum. ele está inscrito no CAD único, tá no grupo familiar do CAD único da irmã dele. Sendo que a irmã dele vive em união estável e tudo. Aí eu queria saber o seguinte, professor. É necessário, toda vez que for dar entrada em um BPC para deficiente, o CAD único seja do próprio requerente ou ele pode estar incluso no grupo familiar de outra pessoa, por exemplo, em quem ele mora? E automaticamente o INSS vai fazer essa análise e fazer a exclusão, se a pessoa ter união estável, por exemplo. Você só compreendeu a minha pergunta? Deu para compreender? Entendi. Eu acho que sim. Se eu, pela resposta você vê que eu não entendi, você me fala. Mas veja, são requisitos básicos do BPC, CPF e CAD único atualizado. Tá? Então, assim, vamos entrar com o BPC, tem que olhar CPF, CAD único atualizado. O CAD único não precisa ser do titular, por exemplo, do requerente. O CAD único pode ser de um parente, de um familiar, não tem problema, até porque, imagina uma criança. A criança não vai ter CAD único em nome próprio, ela sendo o titular. Vai ter a mãe, o pai, o responsável legal por ela. Uhum. Por quê? No caso de uma pessoa adulta, por exemplo, que integra o CAD único dos pais, tá? Se ele viveu em união estável, ele vai integrar ali a família, mas aquelas pessoas do CAD único dele não serão consideradas para conta da renda familiar, porque está em união estável. Né? Mas se mora todo mundo na mesma casa, não tem problema estar no CAD único. Tá? No seu caso, o servidor fez uma exigência para que ele tivesse um CAD único em nome próprio, foi isso? Não, nesse caso, eu fui ao INSS e justamente verifiquei como é que está procedendo aqui na agência, né? E daí ela ficou de me confirmar. E a servidora ia perguntar para uma pessoa hierarquicamente superior a ela, e daí ela ia confirmar. E eu aproveitei para tirar essa dúvida nessa mentoria aqui. Porque assim, na verdade, o seguinte, se nessa situação a pessoa ela tem autismo requerente, né? Um autismo assim num grau bem elevado. A situação é o seguinte: essa pessoa mora com a irmã, né? E a irmã ela vive em união estável. Não é o requerente que vive em união estável. Quem vive em união estável é a irmã dele. Ele meio que foi morar com ela, né? E daí ela tem um CAD único e ele está incluso no CAD único dela. Aí a renda, por exemplo, é R$ 375, a renda declarada, né? Ninguém trabalha de carteira assinada, são autônomos, né? Ela, o esposo dela, um adolescente de 14 anos, eu acho, e mais o requerente, que é o meu cliente, no caso. Aí não teria problema na situação, professor. Automaticamente, se eu conseguisse comprovar a união estável da irmã dele, ela já não faria parte do grupo familiar dele, no caso, para fim de LOAS, certo? Na verdade, você nem precisa comprovar a união estável da irmã, porque provavelmente lá no CAD único vai estar lá ela, vai estar o companheiro como esposo, companheiro, tá? Isso daí não é uma pensão por morte, né? Então você não precisa comprovar isso. Provavelmente eles têm filhos, né, menores que ainda vivem com eles lá e tal. Então isso daí, quando você fizer o requerimento, isso daí não vai gerar exigência por parte do servidor que estiver analisando, não. Tá? Ele vai analisar, vai ver, na hora que ele for lá lançar no sistema, né, ela mora com pessoas que não integram o grupo familiar ou que não fazem parte da família. A gente sabe que no CAD único, o conceito familiar é maior, mais amplo, né, do que no INSS. Então, no CAD único entra como família avô, avó, né, tio, tia, periquito, papagaio, todo mundo entra como família. Mas na hora que o servidor do INSS vai fazer análise, ele só vai lançar no sistema quem de fato é a integrante do grupo familiar para fins de apuração da renda. Entendi. Tá? Então, é esse o caso, é assim que funciona.
Então, nesse caso aí, como é que eu faria esse requerimento de BPC? Eu faria o requerimento em nome dele. Ele não é incapaz, né? Ele é incapaz mentalmente, eu falo que tem incapacidade para os atos da vida civil, ele mora com a irmã que responde por ele, ou ele tem uma incapacidade, tem um autismo, mas aquilo ali não o impede de ter a responsabilidade pelos atos da vida civil, não torna absolutamente incapaz. Como é que é essa relação aí nesse caso? Nesse caso, ele mora com a irmã, né? E daí ele não é totalmente incapaz, ele assim é lúcido, né? Ele consegue fazer algumas atividades, porém ele não é alfabetizado, né? E daí é praticamente a irmã que cuida dele, mas ele faz alguns atos da vida civil, sabe? Não é totalmente assim incapaz, sabe, professor? Certo. Pronto, nesse caso aí, faça o requerimento em nome dele mesmo. Ele assina? Não. Não, né? Você falou que ele não assina. Ele vai ter que colocar o dedo lá, não tem problema. Não precisa de escritura pública, de escritura de procuração pública, porque o INSS hoje já reconhece quando tem um advogado, vai ser uma assinatura a roubo, tranquilo. Faz o requerimento, atualiza o CadÚnico, toda a documentação, informa no requerimento que ele convive com pessoas que não integram o grupo familiar, mas você pode colocar lá para evitar a exigência a documentação da irmã, do companheiro dela, né, de quem mais integra ali o grupo familiar. Mas assim, eu na verdade eu nem colocaria, eu faria só com ele e informaria que ele mora com pessoas que não compõem o grupo familiar. Seria dessa forma que eu informaria, porque a irmã dele é casada, vive no meu estado. Então, assim, se você quiser fazer uma petição explicando isso para o servidor, vai ser uma petição bem simples, bem objetiva, né? Você vai começar lá essa petição. Diga. Falou alguma coisa, Karine? Travou? Oi. Tá me ouvindo? Não, travou aqui, professor. Essa aqui, já procurei, já aprendi na comunidade, professor. Sim, eu já ensinei isso bastante. Então, pronto. Você já sabe como é que é essa questão da petição. Então, assim, uma petição bem objetiva, bem simples. Olha, embora eu viva com irmã, a mesma vive no meu estado, portanto, não integra o grupo familiar. E só isso. Eu nem colocaria petição, eu só faria o requerimento. Mas, se você quiser fazer, pode fazer. O mais importante aí é estar organizado, tudo certinho. Os laudos médicos informando a condição de saúde dele, que a incapacidade dele, a deficiência dele é de longa duração, né, pessoal, para cima de 2 anos. Mas, basicamente, é isso. Então, assim, um caso como esse, você pode resolver dessa forma. O resto demora. Aí, na sua região, está demorando quanto tempo, mais ou menos, aí, um requerimento como esse? Está demorando em torno de 7 a 10 meses. Concluído. 7 a 10 meses, Aqui também não está tão diferente, não, sabe? Por quê? Por conta da perícia. A perícia que está fazendo demorar. Isso que... Mais até do que a análise do servidor. É porque existe aquela trava, né? Então, assim, as perícias aqui, eu consegui agendar uma perícia para a BPC. O próprio INSS no sistema, eu não sei se o robozinho tentou agendar várias vezes a perícia lá para um cliente e não tinha vaga para a APS daqui. E daí eles tentaram e conseguiram para julho desse ano. Isso em uma situação, né? Fora excluindo os outros. Então, assim, está demorando esse período, mais ou menos. Então, nesse caso, professor, eu não anexo o documento dos familiares, não. Do grupo, das 3 pessoas que compõem o grupo familiar, que estão no CadÚnico, não, né? Eu não colocaria não, porque as informações que já tem lá não são do membro do grupo familiar. Se você não anexar e depois o servidor pedir, você me dá esse retorno. Eu não anexaria, tá? Porque na prática não vai fazer diferença. Agora, se fosse gente que integra o grupo familiar e tal, aí sim. Né? Agora, eu tomaria o cuidado de estar com o CPF desse pessoal atualizado, tá? Ver se está tudo certinho na receita, porque isso aí pode... Na hora que o servidor vai lá fazer busca tal, e aí se ele for fazer exigência, você ainda tiver que providenciar isso, entendeu? Então era só uma precaução, mas assim, no requerimento mesmo, eu não colocaria não. Faria um requerimento bem simplesinho, esse requerimento seu aí só vai ter RG, CPF do requerente. Se tiver alguma coisa aberta no CNIS, pelo que você narrou, eu acho que não deve ter nem vínculo no CNIS, né? Pois é, não tem vínculo no CNIS, então não colocaria nada de vínculo de trabalho, de nada. RG, CPF, comprovante de residência,
o requerimento, tchau e benção, esperar a concessão. Ainda que não tenha vínculo, professor, assim, mas tem CTPS, o senhor indica anexar a CTPS ou não? Não. Né? Não, porque não tem... Gente, tem uma coisa que é assim, minha mãe falava isso, quem conversa demais dá bom dia a cavalo, né? Então, assim, tipo, para o requerimento ser bem objetivo, você mostra para o servidor só aquilo que é interessante, que ele veja, que ele saiba, tá? Por quê? Porque senão você vai entulhar com o processo, aí daqui a pouco ele é um servidor que nem ia mexer com aquela carteira e vê que a carteira está rasurada, resolve futucar naquilo, deixa aquilo ali quieto, tá? Mostra as informações, claro, eles não vão fraudar a Previdência. Então, a gente está falando aqui com colegas que não têm assim, esse intuito, né? Então, se você sabe que aquele documento não é relevante para o caso concreto, eu não anexaria, não, deixaria ele direto. Perfeito. Né? Só para aproveitar o pessoal que está aqui, a gente está trocando uma ideia, tá? Sobre casos práticos, experiências. Estou com a doutora Ana Karine aqui, direto de Santarém, no Pará, né? E a gente já conversou muito, depois da sala você volta para o começo para pegar as dicas que a gente vai estar compartilhando aqui. E eu quero aproveitar que você está aqui e convidar você para a jornada Dominando o Papo e Concessão, onde você vai aprender tudo que a doutora já sabe aí de montar a petição, de fazer o requerimento, tudo bonitinho, já tá camarão casca grossa, né? Pelo que eu estou vendo aqui, já tá muito segura, mas você se sente segura assim desde quando? Quando você entrou na comunidade, você já tinha essa segurança toda de atuação? Por que você entrou na comunidade no final das contas? Tá, eu entrei na comunidade, assim, eu sempre tive um princípio muito básico. Quando eu comecei, assim, eu vou atuar em direito previdenciário, eu tenho que saber a parte administrativa. E daí eu conheci o senhor no Instagram, né? E disse assim, não, namorei muito tempo lá, os cursos. E daí eu decidi entrar na comunidade mesmo com o intuito de aprender a prática administrativa de uma pessoa que já teve experiência do outro lado do balcão. Então, assim, foi esse o meu objetivo, entrar na comunidade, de estar mais perto da prática com alguém que já viveu aquilo do outro lado, do lado do servidor mesmo. Então, assim, casou. Eu queria isso, a oportunidade de fazer parte da comunidade, e foi por isso. Que bom, que bom. E vai pedir o reembolso condicional de 6 vezes, que a gente tem uma garantia condicional. Né? A gente tem aquela garantia do CDC, que todo mundo pode pedir quando compra o curso online, que é 7 dias. Mas a gente faz uma promessa adicional. Né? A gente fala assim, se você não ganhar em 6 meses pelo menos o dobro do que você investiu na comunidade, com aquilo que você aprendeu aqui, a gente senta com você, faz uma consultoria, e se no final das contas você não ganhar dinheiro com a comunidade, a gente devolve o seu dinheiro e te dá mais um ano de comunidade. Eu acho que eu não preciso ter medo de ter que devolver esse dinheiro. Mas você vai precisar desse dinheiro de volta? Como é que é isso? Teve lucro? Minha parte não, porque eu vou renovar minha assinatura, na verdade. O que a gente aprende lá, e isso daqui estou falando por conta da minha experiência mesmo, convívio na comunidade. O que a gente aprende lá, assim, não tem. Eu já tenho vários livros de prática aqui, professor. Eu tenho como comprovar aqui para os meus colegas que estão assistindo, mas não é a mesma coisa do que a gente aprende lá. Lá é muito objetivo. O senhor vai direto ao ponto, diz, gente, você faz isso, isso, isso. Não precisa disso. Tem coisas que eu fazia lá aqui na instrução do processo, hoje em dia eu não faço mais porque... Tipo o quê? Não, administrativa. Por exemplo, eu fazia uma petição longa, tarará, como se fosse uma inicial mesmo. Mas o seu processo não voltou negado, não? Quando você tirou a petição? Como é que foi isso? Gente, não voltou. Os que eu peticionei foram 90% dos processos que eu peticionei foram deferidos, né? E daí eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu já estou tão acostumado a fazer petição. Eu saí daquela tradição, sabe? Mas aí não, o professor Salomão falou que a petição tem que ser se tiver petição, e nem recomenda, mas se tiver petição tem que ser o básico mesmo. E daí eu comecei a adotar isso e tudo vem dando certo, professor.
Também, eu não sei se foi Ah, que forte bom. nas anteriores, né? Não sei se foi a questão de certo também. Mas assim, Na verdade, aí você ganhou tempo, né? Você viu, eu tava fazendo a petição. A gente perde o tempo montando a petição, né? Você tirou a petição e continuou tendo concessões. Você acha que você tem mais concessões hoje ou mais antes? Como é que era? Acho que você eu, deve ter pelo menos igual, porque você não ia parar de fazer, viu que tá dando errado e ia continuar, não é só porque a gente tava indicando, né? exatamente, eu ganhei mais tempo na hora dos requerimentos, eu tô melhorando a questão da gestão de tempo. E daí eu tenho uma pessoa para me ajudar nos requerimentos, mas assim, eu gosto de analisar o processo, a situação o caso concreto com a pessoa que me ajuda. E daí eu consigo analisar, já organizo os documentos e já consigo otimizar essa questão do tempo. Aí eu não preciso perder um tempão, uma tarde, fazendo peticionamento e tal. Eu já consigo otimizar a questão de gestão de tempo mesmo, sabe, professor? Aham. Aí melhorou. Que Então, bacana, protocolar que bacana. mais requerimentos em menos tempo, no caso, né? Então você tem um ganho de tempo. E tempo é o que a gente tem de mais caro, né, pessoal? Porque às vezes você fica perdendo tempo ali num procedimento que na prática não faz diferença. É como a doutora Karine falou. É como a doutora Karine falou, eu fazia e eu tinha concessão. Deixei de fazer, as concessões continuaram vindo. Portanto, não era a petição que fazia o benefício ser concedido. Há alguns casos específicos a gente vai precisar peticionar mesmo, é normal, tá, gente? Não é assim, não faça petição. Mas seja mais assertivo. Né? É justamente sobre isso que a gente vai falar na jornada PAP Concessão. Como ser assertivo, como você ter requerimentos mais bem executados no INSS, que vai ajudar o servidor do INSS a olhar você com bons olhos e fazer com que o seu requerimento seja concedido com menos exigência. Aí eu vou perguntar à doutora Karine, como é que está essa questão de exigência? Tirando as automáticas que já vão vir independente da gente. Mas e exigência de servidor? Você tem tido muita exigência de servidor? Como é que tem sido aí, depois da CPP? Graças a Deus que exigências, como o senhor falou, fora as automáticas, né, que pedem para a gente anexar todos os documentos que nós já anexamos no processo, não está vindo não, professor, graças a Deus. Está bem tranquilo em relação a isso, na minha advocacia, pelo menos, né? E você que está nos assistindo, você está tendo muita exigência, não fala de exigência automática, tá, gente? Por que ele não fala de exigência automática? Porque essa não é o servidor que está fazendo. Essa quem está fazendo é a máquina lá. Ela identifica que ficou faltando alguma coisa, ela pega e empurra mesmo e para você anexar tudo de novo. Comentem aqui. Doutora Karine, palavras finais. O que é que você gostaria de compartilhar? Primeiro eu quero lhe agradecer sua coragem, entrou aqui ao vivo, né? Chamei lá no grupo dos membros da comunidade, falei, gente, estou sem ninguém para participar da live aqui comigo. Quem topa? Ela foi a corajosa que apareceu, né? E muito bem, muito boa desenvoltura. Parabéns pela fala. Espero aí que tenha respondido a sua dúvida, né? Você estava aqui de BPC, que tenha te ajudado. Mas que conselho você gostaria de dar para quem está naquele nível Karine lá de 2020, 2021, que conselho você voltaria e se daria de prática previdenciária mesmo? Assim, ó, eu observaria isso, eu faria isso antes, eu não faria isso, como é que seria? Olha, se eu fosse voltar ao tempo, eu investiria em cursos de prática administrativa. Né? Assim, o judicial, geralmente os advogados conseguem lidar de uma maneira mais tranquila, digamos. Mas o administrativo, tantos minutos, se você não souber como é que funciona ali, você não consegue desenrolar o processo administrativo. E às vezes você consegue ter a concessão em menos tempo, e não precisar de depender de RPV, por exemplo, para receber. Você consegue receber, o senhor sabe, né, que foi concedido, existe a carta de concessão, você consegue receber umas semanas depois no banco com o cliente. Então, assim, claro, o trabalho do previdenciarista, ele é árduo, porque você tem que ter muita paciência, quem é previdenciarista, né? É uma sequência de atos e você tem que fazer certinho. Mas eu voltaria e investiria em cursos práticos relacionados à prática previdenciária administrativa. E assim, como eu lhe falei, eu já estudava através de livros, né? Bem conceituados sobre a prática administrativa, mas nada supera um curso prático. Por exemplo, não é fazer esse marketing aqui gratuito
professor. Mas, assim, nada supera o que a gente aprende lá na comunidade, tá, gente? Isso daqui não foi nada combinado, foi por minha conta mesmo que eu tô falando, de aluna mesmo. E, assim, aprender a prática administrativa que já vai te influenciar para te ter uma boa desenvoltura no processo administrativo e, às vezes, nem depender do judiciário para resolver esses problemas, que os problemas do segurado, no caso, né? De aposentadorias, como preencher uma autodeclaração de maneira correta, né? Como verificar quais são os documentos que eu consigo anexar numa aposentadoria por idade rural, o que eu não anexar, quais são os documentos que eu consigo trazer de órgãos, por exemplo, para compor o processo administrativo, para provar aquele vínculo com a terra, né? Então, assim, entender, estudar as instruções, isso que eu faço no meu dia a dia, e se eu pudesse ter feito isso desde o início, com certeza teria sido bem melhor, né? Claro, aqui a questão da advocacia previdenciária, quando eu iniciei, foi assim, barriga no balcão, entendeu, professor? Não tinha esse negócio de atendimento remoto, não. Agora que veio com a pandemia isso, a gente ia no INSS e barriga no balcão, às vezes esperava de 8 ao meio-dia para um atendimento, né? E a gente vai lá na cara e na coragem. E investir em cursos, em aprendizado, nem falo em curso, mas em aprendizados. Em aprendizado é o básico, para uma pessoa que está iniciando no direito previdenciário e quer atuar na área. Esse é o meu conselho para os colegas que estão assistindo isso. Claro que a gente vive um constante aprendizado, professor. Se eu lhe mostrar aqui, para colegas, a título de exemplo, um cronograma que eu fiz ontem à noite, para a semana. Que legal. Na verdade, isso aqui é para o mês de fevereiro. O que estudar? Hoje eu tenho alguns conteúdos que tenho que aprender e colocar atualizações, etc. Eu já monto um conteúdo mensal, né? Assim, uma distribuição mensal, e eu tenho que cumprir essa meta, independentemente da minha rotina, independentemente do que aconteceu no dia, eu tenho que estudar isso daqui para manter atualizada e tentar o melhor benefício para o meu cliente. É isso que eu acho que o previdenciarista almeja, né, professor? Que sensacional. Primeiro eu vou pedir para você, se você puder, não me cobrar muito caro nos direitos autorais, coloca esse resumo lá na CPP, para a gente pegar lá e o povo estudar também. Vai ser bom demais isso aí. Você sabe que eu gosto dessas coisas. Depois, você falou uma coisa interessante. Duas, eu vou falar da primeira e eu já te libero para você terminar seu dia aí. Primeiro, você falou assim de judicializar. Né? Então, pelo que você falou, eu estou entendendo que você está atuando hoje quase que, na maioria dos casos, no administrativo, né? Exato. No administrativo. E dá para ganhar dinheiro no administrativo, não vou entrar nos honorários, quantos milhões está ganhando, não, mas dá para viver tranquilo com o administrativo do INSS. Isso eu estou perguntando, não porque a gente não saiba, tá, pessoal? Eu sei, né? Eu sempre falo para os meus alunos ali, ó, é de 2 a 10 mil reais para quem está começando e tal. Mas isso é o vendedor de curso, a pessoa olha, o miseravão que só quer vender curso. Eu quero saber da sua prática, tá? Para ter uma vida confortável como previdenciarista. Eu sei que milionário a gente não fica, a não ser que o segurado especial traga um grande milho para nós, mas a gente vai vivendo com o que pode, né? Dá, professor, olha, dá de viver bem com o direito previdenciário quando você se dedica em fazer aquilo que é vocação, né? Eu acho que dá sim por experiência, porque senão eu já teria migrado por outra área aí, mas assim, dá, professor, de viver. Eu consigo, como o senhor falou, realmente deu de deduzir isso, que as minhas demandas são bastante administrativas, e isso é verdade. 90% das minhas demandas são na via administrativa. Claro, se não tiver jeito de concluir aquele processo com benefício concedido, né? A gente judicializa isso, mas assim, eu tento sanar o vício, se existir no processo, dentro do curso do processo mesmo, para que a gente possa obter a concessão do benefício na via administrativa mesmo. Para mim, eu acho, para mim, para os meus clientes, eu acho mais benéfico. Questão de recebimento se torna menos burocrático. A questão de você, quando você começa a lidar com a prática administrativa e entender aqueles pormenores,
rotina, você já, Falou de dinheiro, trem trava. quando você faz de maneira repetida uma mesma coisa, você se torna mais esperto, você consegue resolver de uma maneira melhor. Eu já passei por aquilo, então eu vou conseguir resolver isso porque eu já passei num caso anterior. Então, assim, já vai criando experiência e dá de viver, assim, bem da advocacia previdenciária, se você se dedicar para estudar e para se manter atualizado. A advocacia previdenciária exige responsabilidade. Você ter responsabilidade com o próximo, ao segurado ou o requerente, porque você precisa, às vezes, todo um histórico de vida ali, você precisa analisar qual o melhor benefício para aquela pessoa, né? Não adianta eu requerer um benefício assistencial, um BPC, idade, para uma pessoa que já contribuiu para a Previdência e já preencheu os requisitos para uma aposentadoria e requerer um BPC para a pessoa. Então, assim, é responsabilidade com o próximo de saber analisar o caso concreto. Eu creio que seja isso, tá, professor? Não sei se o senhor concorda comigo. Claro, claro. É por isso que a gente fala que a gente faz parte da maior comunidade previdenciarista do bem do Brasil, que é a CPP. Tem que ter essa responsabilidade social. Nosso trabalho, ele afeta diretamente não só a vida de um cliente, mas de uma família inteira. Né? Se a gente faz errado o requerimento, se a gente faz errado uma análise, se a gente não traça a melhor estratégia, tá, tudo bem. É do jogo errar. Nós vamos errar nesse caminho de aprendizado. Mas isso é exceção. Você não pode ser medíocre e acostumar com o erro. E aí eu acho sensacional. É muito bom ter você na comunidade, ter esse seu perfil, sabe, proativo, de gente que ajuda, de gente que quer o melhor para os outros. Parabéns pela visão. E minha última pergunta. Como é que você define esses temas que você vai estudar? Isso é muito importante para quem está começando, que quer estudar a lei toda, que quer já aprender tudo de previdenciário da noite para o dia, quer ser especialista. Você não precisa ser o especialista no começo, você precisa dominar bem determinados assuntos. Aí, minha última pergunta, prometo. Como é que você define aí esse tema aí que você fez aí no seu cronograma de estudo? Sim. Olha, professor, hoje em dia eu já estou com aquela parte feijão com arroz, né? Eu já consigo lidar de uma bem, né? Porque assim, estudei bastante, já tem alguns anos que eu venho estudando, né? Inclusive, desde o tempo de faculdade que eu estudava Direito Previdenciário. Então, o TCC foi em Direito Previdenciário, falei da constitucionalidade de segurado especial. Então, assim, se o senhor verificar, eu trabalho muito com rurais, né? Segurados especiais, rurais, no caso, né? Então, assim, eu hoje já estou numa fase, assim, de entrar num conteúdo mais específico. Por exemplo, digamos, salário e maternidade para segurado especial, Então, assim, eu já verifico um tema relacionado àquilo que eu preciso, é o que eu estou precisando no momento, me atualizar, é o que eu preciso para resolver uma situação, eu já vou direto àquele ponto, né? Então, assim, o feijão com arroz, eu já consigo lembrar de cabeça, assim, algumas coisas por estudar, né? Com o tempo a gente vai ficando fresco na cabeça da gente aquilo, sabe? Mas hoje em dia eu separo por conteúdos que eu tô precisando estudar. Aí, por exemplo, hoje, só a título de exemplo aqui, no conteúdo aqui no meu cronograma desse mês, eu tenho aula da pós-graduação, né? Que para manter em dia, que é regime próprio no caso militar. E tenho um curso de planejamento previdenciário que eu estou fazendo, né? E também tenho cursos avulsos. Um dia na semana eu incluo para um curso avulso. Por exemplo, nesse curso avulso dessa semana tá para salário maternidade rural. Então, nessa semana eu vou me atualizar sobre salário maternidade rural em um dia da semana. Daí ainda tem outros... Aí são 7 dias, tá, professor? Ainda tem que produzir conteúdo na internet, né? É verdade. Então tem que se dividir, porque senão não dá. Tem que ter uma gestão de tempo. Aí, final de semana, produzo conteúdo para a semana toda, 3 vezes na semana, produção de conteúdo, já produzo conteúdo que eu vou fazer para aquela semana. Show. Então, é assim, basicamente isso. Eu divido de segunda a sexta-feira, 2 dias para pós-graduação, 1 dia para o curso de planejamento e o outro dia para curso avulso. Final de semana, eu tiro 1 dia para eu fazer o conteúdo que eu quero postar. E assim, vou dividindo a minha rotina nisso. Aí eu coloco algumas observações no meu cronograma.
um horário de acordar, horário de dormir, entendeu? Para eu saber o que eu vou fazer exatamente num dia. À noite eu já programo o meu dia em outra agenda, tá, professor? Essa daqui é a agenda profissional. Aí eu já verifico o que eu consigo incluir, se eu tenho algum atendimento no outro dia. E se tiver mais leve, eu já consigo dar uma adiantada no conteúdo, entendeu, professor? Mas é aquele constante aprendizagem, né? Tem que estar em movimento o tempo todo para aprender. Eu acho que isso deixa a gente forte, com segurança na hora de atender. Você saber o conteúdo, saber o que responder para o cliente. Claro, gente, isso aqui não é você, vou estudar tudo, vou fazer... Eu não vou dormir, vou tentar aprender tudo de uma vez só. Não é, gente, é com calma. Vai aprendendo conforme o seu tempo. Por exemplo, aqui eu dividi conforme o tempo desse mês de fevereiro, né? Se acontecer algum imprevisto, eu vou tentar já adiantar em outro dia. É assim, você fazer sua gestão de tempo, você se organizar conforme a sua rotina. Por exemplo, eu sou mãe, então à noite, quando eu chego do trabalho, eu tenho que ficar, ainda tenho a minha filha para cuidar, tem 1 ano e 10 meses. E aí coloco ela para rotina, e daí dorme, aí de lá que a gente volta para estudar, fazer o que for necessário, entendeu, professor? É mais ou menos assim. Aí eu já estudava antes, então eu acabei adquirindo o meu cronograma. Eu não faço nada de cronograma no computador, professor. Eu gosto de escrever. O senhor já viu aí que eu tenho agenda pessoal. Então, essas anotações, tudo eu já sei, assim, só eu entendo, sabe? Como é que eu passo para outra. Mas se você gostar de fazer o seu cronograma no digitado, tranquilo. O importante é se organizar para estudar e não deixar, não conseguir fazer hoje. Não consegui fazer hoje, vou deixar passar. Não, pagar o preço, não consegui fazer hoje, mas tô com sono, mas eu vou fazer isso aqui porque foi uma meta que eu estabeleci para mim e isso vai ser importante para minha advocacia, vai ser importante para minha vida pessoal. Então, não postergar, tem sempre tentar fazer que a gente consegue sim, é só fazer um esforço. Poxa, que bacana. Vai ficar aqui já o convite para você dar uma aula exclusiva lá para a CPP sobre organização de tempo. Achei sensacional sua organização, cronograma, como você estabelece. Quem aí gostou, dá um joinha aí para a gente saber como você estabelece. Pô, vou estudar por demanda. Estudar por demanda é muito importante no direito previdenciário, porque às vezes você quer estudar atividade especial do vigilante. Você não tem um cliente vigilante, você só está entupido de segurado especial para você atender. Por que você vai estudar um tema que você não está naquele momento com aquela demanda? Né? Aquilo que você falou, pô, já fechei o meu ciclo básico de estudo, o básico, o beabá, eu já sei, agora eu vou aprofundar. É assim que a gente vai se especializando na matéria, né? Pô, sensacional, Karine. Brigadão por ter compartilhado. Obrigado por ter vindo. Se fosse só eu aqui, ia ter sido pobrinha, mas você veio, abrilhantou nossa live. Obrigado, pessoal. Quem quiser depois conferir a Karine lá, ó, segue aqui no linkzinho, vai lá, dá uma olhada, troca uma ideia. Talvez você quer fazer uma parceria com ela aí, ó, em Belém, né, em Santarém, do Pará. Né? Fica à vontade, é membro da comunidade, então sabe muito, casca grossa, vai te ajudar aí, né? Fazer negócios aí, parcerias, é muito legal. Obrigado, viu, Karine? Obrigado de coração. Eu que agradeço, viu, professor, pela oportunidade. Estou aqui em home office hoje, né? Devido a essa festividade de carnaval, né? Voltamos para o escritório, mas assim, o professor mandou uma mensagem lá, eu disse, professor, como é que vai ser essa live? Me conte aí, se eu não vou encurralar. Não, Karina, fica tranquila, é só um bate-papo. Então, tá bom, eu posso participar? O professor me aceitou lá e, assim, obrigada pela oportunidade, professor. É sempre uma honra, assim. O professor Salomão, gente, é uma pessoa muito acessível, uma pessoa, assim, que eu falo, trocando em miúdos, é uma pessoa do povo mesmo, assim. Acesso a ele quando você precisa. Claro, ele tem uma agenda super lotada, mas assim que ele consegue ter disponibilidade, ele consegue te dar um retorno. Então, assim, por isso que eu tô aqui, tamo junto e misturado, professor. Tamo junto. Se você é CPP e quer participar, tem vaga ainda para participar das próximas. O Karine, você tem um perfil que eu acho massa, que feito é melhor que perfeito, e não tem que ser perfeccionista, vamos lá, vamos fazer,
gente pula do avião e constrói o paraquedas na queda, é assim que a gente gosta, é assim que a gente faz. Se você que está nos assistindo quiser participar da jornada, a jornada é um evento totalmente online gratuito, tá, pessoal? Muito do que você vai aprender ali vai te ajudar demais, demais, demais na sua prática previdenciária. E no dia 10 a gente abre vagas para a comunidade. Quem sabe a gente não vê você aí do lado da Karine aqui no próximo evento como esse. Um abraço a todos, Deus abençoe. E não se esqueçam, tá? Quem tem fé não precisa de sorte. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Karine. Almoço, tchau, tchau.